Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo de Abrigo, esta semana dedicado ao Grande Prémio da Áustria. Eu sou o João Salviano, comigo tenho o Vasco Pinheiro e o David Antunes. Começar, como sempre, por agradecer às nossas e aos nossos patronos que apoiam o podcast na patreon.com/vffu. É uma ajuda que nos dão a pagar as contas e a manter tudo a funcionar, e temos muitos e vários podcasts. Aqui na Bola TV temos o Vamos Falar de Fundo de Abrigo, temos o Vamos Falar de NBA, e temos o Vamos Falar de MotoGP, mas temos muitos outros podcasts também, portanto visitem as nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, Vamos Falar de Fundo, ou então aqui o nosso canal de YouTube, Vamos Falar de Fundo também, sempre disponível. As gravações são sempre em direto à segunda-feira às 21h30 de Portugal Continental. Se quiserem participar no nosso fórum de conversa, já sabem, apareçam no YouTube. Vamos começar então pelo Grande Prémio da Áustria, a vitória de Lando Norris, que bem precisava depois de uma corrida estragada no Grande Prémio do Canadá, com aquele incidente quando tentava ultrapassar o Oscar Piastri. Mas aqui uma bela recuperação de Lando Norris, dominou todo o fim de semana, na qualificação esteve sempre num patamar superior ao resto, e depois na corrida confirmou a boa forma e liderou a seu bel prazer, sendo que Oscar Piastri esteve sempre ali no seu encalço, mas nunca esteve verdadeiramente perto o suficiente para consumar uma ultrapassagem, apesar daquele momento na curva 4 que parecia que íamos ter um Grande Prémio do Canadá parte 2. Vasco, começo por si, como é que tu viste esta corrida de Lando Norris e esta vitória, que o colocam agora a somente 15 pontos de Oscar Piastri na classificação do Campeonato do Mundo? Olá, boa noite, David, João e a todos que estão a ouvir. É verdade, o Norris conseguiu inverter a tendência descendente em que estava e, sobretudo, calou-me a mim na minha previsão da semana passada, quando disse que era o Piastri que ia ganhar. Ele teve um fim de semana imaculado, as coisas correram muito bem e isto só vem provar um pouco aquilo que aquele sentimento que eu tenho em relação ao Norris, que é quando as coisas lhe correm bem, o homem dificilmente é parado, não é? Ou alguém o consegue bater. Quando ele tem que lutar contra alguma adversidade e tem que recuperar postos ou fazer uma corrida de trás para a frente, aí acho que ainda tem algo a evoluir, ou sequer vamos ver se tem essa característica. Agora, o que é facto é que ele, em termos de campeonato, volta a estar, aliás, nunca esteve verdadeiramente fora, mas volta a pôr pressão sobre o Piastri. E tem, em termos morais, sabemos que o Piastri é um piloto com uma frieza muito grande e que dificilmente se deixa afetar, parece que não se afeta muito por estes resultados ou por ter sido batido pela sua companhia de equipa, mas é bom sobretudo para o moral dele. Ele nunca esteve fora do campeonato, mas está mais próximo. Com certeza vamos falar disso, mas teve o plus que neste momento o Verstappen, que é quem está em terceiro, está quase a 50 pontos de vantagem, o que é bastante bom. Não, está a mais de 60 pontos, está a 61 pontos de Oscar Piastri nesta Não, altura. sim, eu estava a falar em relação ao Norris. O que esta pista veio confirmar é que isto era uma pista claramente McLaren e que o carro está em boa forma e confirma aquilo que no fundo temos vindo a dizer aqui ao longo das últimas semanas, que é ainda nada está certo, ainda há muito por decidir, mas claramente a McLaren e uma dupla de pilotos tão consistentes acabam por ser o alvo a bater, não é? David, lançando aqui também à conversa a questão de Max Verstappen ter ficado logo na curva 3 na primeira volta, aquele incidente com o Kimi Antonelli que falha ponto de travagem, bloqueia as rodas e arruma com a corrida dele e do Max logo na altura. Achas que isso também propiciou que os McLaren se sentissem ainda mais confortáveis e pudessem passar a corrida toda ao ataque como fizeram? Sem dúvida, e eu acho que o andamento do próprio Red Bull, ou seja, o facto de o Max, quando estava a iniciar a volta de qualificação, ter sido prejudicado e não ter podido começar a volta, também acabou por aumentar e dar aqui uma ilusão maior da vantagem dos McLaren em relação ao resto do pelotão. Porque só para quem não sabe, o Max estava a fazer uma volta muito boa na qualificação, saem bandeiras amarelas
ele ia para uma volta que o poderia colocar na primeira fila ou no terceiro lugar e acaba por não concretizar essa volta por causa da pandemia. Exatamente. E sai em E- sétimo lugar no Grande Prémio. Exatamente. E depois largou ali no olho do furacão, como se costuma dizer, que é sempre aquela parte mais complicada onde tudo pode acontecer, com muitos carros à volta, e aconteceu. Não sei se o Red Bull, em ritmo de corrida e largando tão atrás, conseguisse chegar lá à frente, porque os Ferrari também tiveram bem este fim de semana, mas obviamente contribuiu pelo menos para aquela ilusão, aquele meio segundo de vantagem do Norris em relação ao segundo classificado. Obviamente, quando há dois pilotos que tiveram problemas nas voltas, um a concluir, o outro a iniciar, obviamente também dá aqui uma imagem de uma maior facilidade. Mas o que é certo é que este é um circuito do qual o Norris gosta muito, onde costuma estar muito bem. Os upgrades no carro, aparentemente, para ele se sentir mais confortável, parecem ter funcionado. Vamos ver agora nas próximas corridas, mas sim, acho que também é vantajoso para eles, é muito confortável ter um piloto como o Vasco muito bem disse, cerca de 50 pontos, 4 vezes campeão do mundo, que nunca dá uma corrida como perdida. Obviamente dá mais confiança para encarar o futuro e poder olhar mais para a frente para o Piastri do que preocupar-se com quem está atrás. A mim o que mais me assustou no fim de semana em relação ao ritmo dos McLaren foi a performance do Alex Dune nos treinos livres 1. Sim. Que ficou a 65 milésimos de segundo do Oscar Piastri. Um rookie entrar num carro pela primeira vez e metê-lo a 65 milésimos de segundo do líder do campeonato, acho que diz tudo sobre a qualidade do carro que eles têm e da dificuldade que vai ser alguém batê-los em condições normais no que falta da temporada. Obviamente vai acontecer mais grandes prémios em que a McLaren não vai ganhar, mas a verdade é que tem ali muito ritmo ainda no bolso que podem extrair em circuitos que lhes sejam favoráveis, ao ponto de um rookie se sentir confortável no carro a primeira vez que senta nele. Foi algo, a mim impressionou. Não sei se vocês seguiram os treinos livres 1, mas ele estava no carro como se fosse piloto titular da McLaren, não era como piloto rookie que estava a fazer uns treinos livres 1. O Paulo Muas diz que ficou positivamente admirado com a reação do Max ao acidente. Eu diria que a reação do Max ao acidente é porque já não está a lutar por nada. E, portanto, se tivesse ali um pontito do Piastri, o Kimi era capaz de ter levado um raspandetezito. Assim, pronto, ficamos todos bem dispostos, está tudo bem, não se passa nada. Eu também já não ia ganhar isto e não ia, portanto, está tudo bom. E existe também essa possibilidade de especularmos sobre várias coisas aqui, não é? Mas isso é para o capítulo especulação, não é? Não, isso é especulação já a níveis máximos, não é? Porque isto já se fala abertamente sobre o tema. O Toto Wolff já comenta, o Jorge já vem de pôr a nu, agora já se fala na teoria de Kimi Antonelli para a Alpine, para abrir lugar para o Max na Mercedes ao lado do Russell para o ano. Sim. Isto porque há o rumor hoje de que, estamos a gravar na segunda-feira, dia 30 de junho, há o rumor hoje de que o Flávio Briatore se acercou da Mercedes para ver se podia levar o Valtteri Bottas para o que sobra da temporada. E isso já está a fazer com que os corredores da especulação estejam ao rubro outra vez, porque... Mas eu estava a falar de coisas até um bocadinho ainda mais engraçadas, como que aquilo pudesse ter sido uma encomenda para arrumar definitivamente com as chances do Max do campeonato, que uma encomenda... acho que a Mercedes não tinha que estar nenhum carro para isso. Eu sei, estou a brincar, estou só a fazer aquela especulação um bocadinho mais de brincadeira, porque não deixa de ser um marco importante, não é? O Verstappen não sei ao certo, mas não tem uma causa qualquer no contrato, se chegar a meio do campeonato... Isso era até o Grande Prémio da Áustria, se não tivesse nos 4 primeiros classificados, ficava automaticamente liberto para poder assinar para outra equipa. Sim, mas independentemente de cláusulas de escape ou não, sabemos que a validade de contratos da Fórmula 1 vale o que vale, não é? Portanto,
podemos estar Sim, todos mais ou menos descansados. Não querendo fugir muito ao tema McLaren, uma das questões que foi muito debatida nas redes sociais e também no nosso grupo do WhatsApp, nós temos grupos de WhatsApp para todos os gostos, na descrição dos episódios no podcast, nas plataformas de podcast e no YouTube tem lá o link para o grupo do WhatsApp e podem se juntar, são bem-vindos. Mas houve muita celeuma por causa da opção estratégica da McLaren em relação ao Oscar Piastri, porque o Norris para e eles mantiveram o Piastri mais 4 voltas em pista. A minha interpretação disso, e pelo que eu percebi da conversa de rádio, não sei se vocês têm uma interpretação diversa, é que a McLaren deu a escolher ao Oscar Piastri se queria fazer a mesma estratégia que o Lando Norris, e isso implicaria parar na volta seguinte, ou se preferiria ficar em pista mais tempo para ganhar vantagem no stint seguinte, tendo pneus mais frescos que o Norris e podendo atacar. Daí a conversa do delta de 4 segundos. Que depois não se concretizou porque há uma má paragem outra vez, correu mal com o Norris e correu mal com o Piastri, nisso foram consistentes, e depois o Piastri acaba por sair a 6 segundos do Norris em vez dos tais 4 e teve que atacar para recuperar a diferença. Mas acham que a McLaren fez alguma coisa errada com a estratégia do Oscar Piastri? A McLaren, de alguma forma, deu a escolher. Não sabia que eras Vasco da vida, mas pronto. É pá, não vi, sabes que eu sei. Podes avançar, Vasco, avança. Mas agora é para mim. Acho que a McLaren acabou por dar ao Piastri um pouco uma hipótese do que uma coisa que é a estratégia de pneus em si é a mesma de existir aqui uma variação, embora não tenha resultado. A mim o que me, sem tirar espaço à tua reflexão, o que acho, o que não deixo de deixar relevante e só demonstra mais uma vez a superioridade dos McLaren é que nem com esse tipo de performance de más paragens conseguem deixar sim, de mas dar. mais paragens tem um segundo a mais do que normal. Eu sei que sim, pronto, mas não foi nenhuma hecatombe nas voltas. Não, claro que não é, mas nem assim o terceiro e quarto lugar conseguiu cheirar sequer. Agora, eu acho que tentou-se ali uma variante, mas quer dizer, não havia muito a fazer e o Piastri acabou por, apesar de tudo, não deve ter ficado também assim tremendamente aborrecido porque fez uma boa operação de campeonato. Ficou em segundo lugar. E David, desculpa ter interrogado. Não tem problema. Porque nem deste hipótese de ele começar. Portanto, porque pelo menos aí tiveste. Estás à vontade, Vasco. O teu microfone é que hoje não está a funcionar bem. É mais isso. Não, eu honestamente acho que se calhar se criou um bocadinho essa ilusão por causa daquelas voltas iniciais, da dificuldade que o Norris teve para sacudir o Piastri, mas temos que pensar que é um circuito com 3 zonas de DRS. Eles estão a conduzir o mesmo carro. São pilotos, eu diria, idênticos. Portanto, obviamente que ele teve que ir saindo do DRS do Piastri a pouco e pouco, não é? Eu acho que se criou um bocadinho essa ilusão. Na minha opinião, a McLaren fez a estratégia certa. Deu a hipótese do Piastri ficar acho que ficou mais 1 ou 2 voltas, não foi nada. 4. Mais 4 voltas, pronto. Deu essa hipótese, mas o segundo stint do Norris é verdadeiramente impressionante. E vê-se como ele estava ligado neste circuito, e eu acho que estavam mesmo ele e o carro, e o início, acho que ele teve um fim de semana mesmo perfeito, e teve perfeito na corrida, mesmo com um ligeiro problema na asa dianteira ou tudo, nada o fez ir mais devagar. Portanto, ele teve mesmo muito bem, acho que não havia mesmo hipótese nenhuma. Eu acho que foi justo, acho que não tinha lógica nenhuma. E tenho dúvidas que haja alguma equipa na Fórmula 1 que faça isso de forma consistente, que é dar a prioridade ao segundo piloto. Normalmente, quem tem sempre a primeira opção é sempre o piloto que está em frente, e bem, acho que eles se mantiveram consistentes nesse sentido. Por isso, acho que fizeram a estratégia correta. Não se deve criticar por aí. Muito bem, mas continuando, voltando outra vez ao tema Max Verstappen, o Ricardo Pinto diz que se o Max não sai este ano, não sai mais da Red Bull, porque está visto o quão mal está aquela equipa, mais depressa vai para outro desporto uns tempos.
A Red Bull teve um fim de semana desastroso porque o Max ficou na primeira curva e depois o Tsunoda andou em modo bulldozer, parecia o Bud Spencer, a limpar a concorrência. E de facto é impressionante como é que aquela equipa não consegue arranjar maneira de o segundo piloto funcionar, porque o Tsunoda mostrou várias vezes ao longo da corrida, tinha bom ritmo de corrida e podia recuperar posições e tudo mais, depois cometeu aqueles erros, mas não sei, aquilo parece que o segundo Red Bull está mais perto dos Alpine do que do Red Bull do Max. Parece um carro de fundo da tabela. E a Red Bull é a grande derrotada do Grande Prémio de casa, né? A par da Williams. Mas aí, pronto. Para mim isso é bom, é positivo, não é negativo. A parte da Williams, mas a parte da Red Bull é impressionante como é que a equipa vai definhar ao longo do tempo e não consegue encontrar a maneira de dar a volta por cima e está completamente dependente das performances de Max Verstappen a cada domingo, porque a equipa já não é um complemento ao piloto, nem o piloto é um complemento à equipa, a equipa é o piloto, ponto. É Max Verstappen, não tem mais nada. E se o Max acaba por sair para a Mercedes, de facto a Red Bull pode começar aqui uma travessia no deserto bastante prolongada, porque não se vislumbra ali nada de bom para o futuro. E o futuro é um regulamento novo de 2026 que vai mexer com a parte aerodinâmica e com a parte do motor. Todos sabemos que o projeto da Red Bull é aquele que mais dúvidas levanta, porque pela primeira vez vão construir um motor eles próprios, e isso é um desafio enorme e tem muitos riscos, e não sei até que ponto é que Max Verstappen nesta altura quer continuar nesta Red Bull. Vasco, começo por ti. Muito bem. O que é que te indicia tudo isto que está a passar na Red Bull para os próximos tempos? Bom, em primeiro lugar, já se percebeu que o problema do segundo Red Bull não é o piloto em si, é o carro. Ou de tal maneira feita, ou o Max Verstappen, ou as duas coisas, ou o Max Verstappen tem um estilo de condução tão único e o carro tão feito a essa medida e ajustado a essa medida que ninguém lhe consegue pegar, não é? Quase nos faz ter pena do Sérgio Pérez e a tudo mal que dissemos. E de alguma forma, e temos como contraponto disto é exatamente a boa corrida que fez o Liam Lawson, não é? Que de alguma forma, ao fim destes meses de recuperação mental, diria até, conseguiu fazer um bom resultado. Agora, acho que a Red Bull está claramente aqui com um dilema muito grande e se calhar um grande problema em mãos, não é? Porque a continuidade do Verstappen é uma incógnita, o motor que aí vem sabe-se lá o que é que vem, existe uma certa... o carro já não consegue ter o domínio que teve nos anos anteriores e a saída do Newey com certeza tem um impacto nisso. E portanto, quer dizer, isto acaba por ser uma equipa que tanto pode ter aqui um joker e a coisa correr muito bem no próximo ano, como não ter. Agora, uma coisa me parece certa, se a Red Bull no ano passado, durante uma parte da temporada ainda teve ainda teve dois pilotos, quando o Pérez no início da temporada ainda fez alguns resultados interessantes, este ano não tem, e muito dificilmente este ano vai ter, não é? Se calhar o Tsunoda vai precisar de muito tempo. Eu só espero é que a Red Bull não cometa o erro de mandar o Tsunoda embora e buscar o Isaac Hadjar para o queimar ou uma coisa desse género, não é? Portanto, acho que a principal conclusão desta corrida é que a Red Bull hoje em dia é apenas uma coisa, é Verstappen. E sem isso não existe. Concordas, David? Concordo. E acho que se já é um pouco estranho em algumas das corridas vermos o Max a conseguir um pódio e o segundo carro fora dos pontos, como por exemplo aconteceu no Canadá, se numa situação destas ainda chama mais a atenção para o facto de não estar lá um segundo carro. Ou seja, o primeiro piloto fica na primeira curva, eles ficam sem alternativa nenhuma sequer para chegar aos pontos.
e foi uma exibição muito pobre da Red Bull. Durante todo o fim de semana, mesmo assim, o Max não parecia estar muito confortável com o carro. Na qualificação estava a fazer um pouco da magia habitual dele. O Tsunoda teve sempre de fora. Aliás, ele teve uma agravante que ele foi o único que teve que ir para 3 paragens nas boxes porque comeu os pneus todos. Por isso... Não, e partiu a asa da frente num dos toques. Mas ele depois também... ok. Mas foi mesmo um fim de semana mesmo muito mau. Mais uma penalização para o Tsunoda. E começa a ser preocupante o que é que vai ser desta equipa. E realmente agora percebemos, e nós a semana passada falámos sobre isso, acho que estávamos a falar sobre se fôssemos o Max, se insistíamos para desenvolvimentos para conseguir o campeonato esta época ou focar as atenções na próxima. E eu acho que com todas as variáveis e os riscos inerentes a fazerem o próprio motor com a parceria de uma marca que está fora da Fórmula 1 já há bastantes anos, obviamente seria de apostar tudo este ano. Só que sim, mas o Kimi Antonelli achou que não e resolveu o assunto. Exatamente. E por pouco não foi o Lewis. Foi mais rápido, que ele ia mesmo lá quase mas, direito. Eu, nesse momento, a coisa que eu achei mais fantástica foi o tempo de reação dos outros pilotos todos ali à volta, porque o Max não teve hipótese, foi apanhar atrás, nem viu que estava a chegar, mas todos os outros conseguiram desviar do incidente. É verdade, não sei se vocês seguiram a Fórmula 2 este fim de semana. Sim. Se aquilo tinha sido na Fórmula 2, tinham lá ficado 20, não é? Porque sim. Os da Fórmula 2 até acho que quando alguém se esbardalha, eles fazem tiro ao alvo. Eles vão todos ao gajo que se despistou. Porque há um incidente que é tão ridículo quando ficar um tipo parado em cima do corretor, fora do apex da curva, e o gajo vem a seguir, nem sequer faz o apex da curva, vai direto a ele. Portanto, na Fórmula 1 já é outra água, porque aquela malta de facto tem uns reflexos impressionantes e desviaram-se todos a tempo de não serem colhidos pelo incidente. O João Gomes está a querer dizer que o Max é dos ativos mais valiosos da Red Bull, marca global de bebidas energéticas, porque de Fórmula 1 é o ativo mais valioso, ponto. Não há outro. Quase único. O Ricardo Pinto diz que a Red Bull era uma equipa de jokers, tal como o Vasco referiu, Newey, Whitley e Max. E o Whitley já está na Sauber, que está em recuperação, já vamos falar deles. O Newey está na Aston Martin a preparar o carro de 2026. Só falta o Max, de facto. Mas vamos falar primeiro da Ferrari, porque a Ferrari tem aqui um fim de semana agridoce, porque de facto foi um fim de semana bem executado pela equipa, como eles disseram no final, conseguiu o 3º e 4º lugar. Leclerc sai em 2º lugar na grelha de partida, uma qualificação excelente de Leclerc. Mas a Ferrari não teve rinto para nada em relação aos McLaren. Quer dizer, o Charles Leclerc acaba a 19,8 segundos de Lando Norris e Lewis Hamilton a 29 segundos de Lando Norris. O Lewis Hamilton disse no final da corrida que conduzir este carro em ritmo de corrida que é um pesadelo, que é um desafio enorme, que ele não se consegue adaptar ao carro em corrida, sobretudo. Em qualificação já começa a tirar mais partido das valências do carro, mas em corrida, de facto, ele não consegue acompanhar o Charles Leclerc. E 10 segundos nesta pista é uma diferença assinalável dos colegas de equipa. Sobretudo quando eles andaram sozinhos, quase a corrida toda em ar limpo. Portanto, podiam tirar o máximo dos carros e o Lewis mesmo assim não conseguiu acompanhar o ritmo do Charles Leclerc. Mas, David, estás mais contente? O Vasseur nem no domingo apareceu, foi logo ir para casa com assuntos pessoais para resolver, não sabemos quais são, mas obviamente que isso movimentou mais especulação de que o Colheita está mesmo a caminho, e que até pode ser mais cedo do que o que se pensava, porque o último rumor que eu tinha visto antes deste grande prémio era que o Colheita viria no final da temporada do WEC. Agora já se fala que o Colheita pode vir já na pausa de verão. Mas 3º e 4º lugar para a Ferrari não deixa de ser um bom resultado no contexto atual, mas de facto a única coisa positiva aqui foi que a Mercedes andou para trás enquanto que a Ferrari andou para a frente. Exatamente. E vamos ter que aguardar para ver as próximas corridas para podermos avaliar quanto poderá ter sido de demérito
das outras equipas, ou seja, o Mercedes nós já sabemos os problemas que costuma ter com as elevadas temperaturas. Não estava lá o Max, lá está, é o Red Bull que conta, portanto também não sabemos, não poderia ter ficado em quarto. Foi um fim de semana melhor, trouxeram upgrades que aparentemente funcionaram. A performance do Charles, estonteante. Acho que está no modo tirar mais do que aquilo que o carro tem para dar, não só com a qualificação, mas também em corrida. É assinalável essa vantagem que ele teve em relação ao Lewis, tendo em conta que ele teve também muito tempo a fazer lift and coast, que lhe pediram, novamente associado ao problema do desgaste da prancha. E isso é a parte alarmante do fim de semana da Ferrari, é que um dos motivos para este upgrade era exatamente para evitar essa situação de terem que baixar o andamento para não desgastar tanto a prancha no carro. Em relação à situação do Vassar, acho que são mesmo questões pessoais, pela forma como foi tratado pelos mídia, não vou ler muito a ausência dele, mas pelo menos ficámos a saber o que é que o Jerome D'Ambrosio está lá a fazer. Deu um ordem da eu gostava que alguém um dia me explicasse por que razão é que o Jerome D'Ambrosio já foi chefe interino da Mercedes e agora foi chefe interino da Ferrari. Como piloto foi um piloto mediano, nada de especial. Nada especial no contexto de Fórmula 1. Mas eu não sei o que é que ele faz nos bastidores para merecer tanta confiança, tanto do Toto Wolff como do Vasseur, para ser o substituto, o número 2, quando lhes acontece alguma coisa. Ele deve ser um gênio da comunicação e de gestão de equipas, porque estamos só a falar de duas das melhores equipas da história da Fórmula 1, não é? E ele chega lá e é o número 2 das duas. Por acaso tenho a ideia que no ano passado, quando estava na Mercedes e o Toto não foi às corridas e ficou ele a gerir a equipa, que por acaso a coisa não correu muito bem. Mas é um bocadinho como tu dizes, ele não, deve ter uns dotes que nós não conhecemos, não é? E que se calhar um dia aparece e à frente de uma Williams ou de uma coisa qualquer, não é? Nunca se sabe. Muito bem. Sobre a Ferrari, Vasco, o que é que pareceu este fim de semana da equipa de Maranello? Tendo a concordar um bocadinho com o que o David disse, e acho que isto é um bocado circunstancial, não é? Porque a Ferrari e a Mercedes acabam por estar um bocadinho, elas, não digo iguais, porque umas vezes uma está à frente e outras vezes está a outra, mas acabam por ser, por não andar a lutar de certa forma muito em pista. Já aconteceu, mas apesar de tudo não é o normal, porque os carros parece que são antagónicos nesse aspecto. Agora, a Ferrari esta época está feita, quer dizer, isto é cumprir calendário e acho que começar a pensar no próximo, porque se em termos de construtores a coisa está completamente aviada. Em termos de pilotos, o Leclerc, em teoria, ainda está na luta pelo campeonato, mas quando olhamos para o que é a diferença pontual que já tem para o Piastri, que já são perto de 100 pontos, e o estado do carro, quer dizer, não há muito a dizer, não é? Pode ser que consigam fazer uma surpresa e, por exemplo, ganharem bons, olha, como fizeram no ano passado. Era giro. Eu acho que é que vocês falam da Ferrari como se estivesse no fundo da tabela. A Ferrari está em segundo lugar do campeonato de construtores. Está tudo certo. É a melhor do resto. Está tudo certo. Bem. É a melhor do resto, mas é a Ferrari. E da Ferrari não se espera outra coisa senão isso. É que lute pelo primeiro lugar, não é? É um bocadinho como o Sporting, quer dizer, quando o Sporting não fica em primeiro, já é mau, pronto. É um bocadinho a mesma coisa, não é? Mas isso estamos a falar dos últimos 2 anos. Eu sei que, já que aconteceu, deixa-me falar. Mas a verdade é que, a verdade é esta, quando a Ferrari não consegue ganhar, o segundo é o pior dos últimos, é o pior que consegue, não é? Portanto, é o primeiro dos últimos. É isso, o primeiro dos últimos. Sim, mas eu acho que nós estamos a viver uma era de domínio da McLaren e, portanto, a Ferrari, nesta altura, o máximo pode aspirar é ser segunda classificada e isso está a conseguir. Está tudo portanto, certo. Os objetivos mínimos estão a ser cumpridos. João, não parecer. Está tudo certo.
concordo com aquilo que tu dizes, mas estamos a falar de uma equipa que acabou a última época no tete-a-tete com a McLaren. Pronto, em segundo está lugar. em segundo lugar e a McLaren fugiu e eles ficaram lá para trás. Em segundo lugar, mas salvo erro, o Leclerc foi o segundo piloto que mais pontuou depois da pausa de verão, algo assim de género. Está bem longe disso acontecer. O melhor resultado que tem até à data, tem tido alguns pódios, vitória nem vê-la, e estão aqui a 200 pontos, seguramente. Bem, a McLaren tem 417 pontos, a Ferrari e a Mercedes têm 210 e 209 pontos conjuntamente, portanto a McLaren tem menos de 2 pontos que Ferrari e Mercedes juntos. Eu acrescentava só uma coisa que me parece que para mim a desilusão é mais noutro sentido. É como a Ferrari acabou o ano passado, francamente, melhor do que está este ano. E se há coisa que o exemplo da McLaren nos mostrou é que é possível fazer evoluir um carro de uma época para outra para se tornar um carro vencedor, inclusive. Mas eu não sei, mas a Ferrari está mais lenta este ano. Salvador, aqui a questão não é de se está mais lento ou não. Aqui, aqui a questão é de... Não, está mais lenta em relação ao ano passado? Eu não sei, mas também não é isso que interessa. Não é isso que interessa. O que interessa aqui é os resultados que dá... Uma equipa produziu mais que outra. O que interessa aqui é os resultados que dá a produzir e que está a conseguir obter, porque tu podes estar meio segundo mais rápido, mas os resultados podem ser uma treta. E a verdade é que a Ferrari, nesse aspecto, está a desiludir. E acho que o que desilude aqui, o que de certa forma está a levantar toda esta questão eu acho que o que está a desiludir é que se criaram expectativas irreais sobre a Ferrari na pré-temporada e que a Ferrari obviamente não está a ir ao encontro delas, como era de esperar e como foi avisado na altura. Eu acho que é irreal este sonho que vocês têm, que a Ferrari devia estar muito melhor que o que está. Porque a Red Bull também devia estar muito melhor que o que está e não está. A Mercedes também devia estar muito melhor que o que está e não está. E a Ferrari está em segundo lugar no campeonato. Salviano, sabes bem, e nós falámos várias vezes nas últimas, peço desculpa, Vasco. Tu sabes bem, nós falámos várias vezes às quintas-feiras do ano passado sobre a questão da hemorragia de talento da Ferrari na pessoa de... tudo bem, mas... Portanto, sabes bem que eu não tinha expectativas de nada em relação a isso. Claro que tinhas, porque estás aqui a dizer que a Ferrari está a falhar. Mas está a falhar... Porque está a falhar? Está a falhar porque a tua expectativa era ganhar, se não está a ganhar. Não, é o seguinte, está a falhar porque, mais uma vez, criou-se, acabou bem uma época e começa mal a outra, e anda a correr atrás do prejuízo. E para mim é isso que me desilude a Ferrari neste momento. Pronto, mas eu acho que faz diferença se foi a Ferrari que começou mal a temporada ou se foi a McLaren que começou muito melhor a temporada. Porque o ano passado a McLaren não começou bem a temporada. Quem começou bem a temporada foi a Red Bull. A McLaren apanhou a Red Bull à quinta ou sexta corrida. Ok? Sim. E a Ferrari, à 11ª corrida deste ano, está exatamente onde começou o campeonato, em segundo lugar na classificação. Mas, Salviano, independentemente disso, e quando eu digo que a Ferrari está, de certa forma, abaixo do que eram as expectativas, é porque o que se espera sempre da Ferrari é que fique em primeiro. Como é óbvio, o que os últimos anos nos têm mostrado, ou os últimos 30 anos nos têm mostrado... Eu sou tifosi e não tenho essa expectativa. Tenho expectativa que a Ferrari lute pelos primeiros lugares. Tá bem, agora, esteja sempre em primeiro... Tu estás a olhar de uma forma mais racional para a questão. A minha expectativa era que, sinceramente, e nem estou a falar do Hamilton, era que a equipa como um todo estivesse melhor do que a mesma coisa, conseguisse dar uma forma da luta. Até porque, não é a mesma coisa, um campeonato é muito mais interessante quando existe mais do que uma equipa verdadeiramente a lutar por ele, não é? Agora, se é mau, em termos genéricos, não. Como tu dizes, está em segundo. Agora, que é abaixo do que a Ferrari se calhar gostaria, é nesse sentido. Isso é óbvio, mas isso o Briatore também diz que está muito abaixo daquilo que gostaria, porque acha que a Alpine devia ganhar corridas. Está bem. Desde 2016 que eu acho isso. Mas agora, isso é irrelevante se eles estão mais rápidos ou não. Não estão a conseguir os resultados que eles queriam. Sim, mas então, porque há uma equipa melhor nesta altura, que é a McLaren. Claro que sim. Mas também existe uma saturação normal de estar sempre a ouvir o mesmo discurso
e depois ver a equipa constantemente mais ou menos na mesma posição, que está assim há 5 anos, seguramente. E parece que falta sempre qualquer coisa para conseguir estar no topo e a lutar por ambos os campeonatos. Agora, eu acho que a maior desilusão é essa. É ver aquilo que a McLaren evoluiu do final da época passada para esta época e ver aquilo que a Ferrari regrediu. Lá está, aí agora eu não sei se regrediu, até acho que está mais rápido este ano. A McLaren é que se calhar está mais rápida. Sim. Ou ainda mais dominante. Sim. E tem feito se calhar menos asneiras em termos táticos do que o Norris parte um bocadinho melhor. De outra forma, como a Ferrari não conseguiu evoluir tanto como a McLaren. Ok, deixa-me falar aqui o Gabriel Pereira Martins, porque ele está convosco, diz que não concorda. A Ferrari acabou como segunda equipa, ganhou 4 grandes prémios, ele corrigiu depois. Era normal pensar-se que a Ferrari lutaria por vitórias e não sendo o quarto carro em muitas corridas. Eu acho que ainda faltam 13 grandes prémios, acho que a Ferrari ainda vai ganhar uma corrida ou outra. Agora, eu não comecei esta temporada a achar que a Ferrari ia estar na luta lá em cima com a McLaren pelo campeonato. Eu também não, mas acharia que... Mas, e tendo visto os treinos de pré-temporada, ficámos logo esclarecidos em relação a essa matéria. Portanto, em junho, quase julho, acho que não faz muito sentido estar aqui a avaliar a Ferrari pelas expectativas da pausa de verão. Isso pode-se sempre fazer. Pode. Eu acho que não é justo. Mas isso não é questão de ser justo ou não, repara, Salviano, estamos a uma questão, para mim é uma questão de justiça. Acho que está-se a avaliar as pessoas por um padrão que não era o adequado em nenhum momento dos últimos 6 meses. Estamos a chegar a meio da temporada e é normal começarem-se a fazer este tipo de balanços, não é? Sobretudo, e quando vimos de uma semana em que o que se falou é o Vassar vai sair, esta semana as notícias que tu acabaste de dizer. Como é óbvio, isto é quase obrigatório dizer, mas o que é que eles andam a fazer? E se calhar até é injusto isso ser dito, tendo em conta o facto de estarem em segundo. És capaz de ter razão, mas que para os fãs da Ferrari são sempre muito fervorosos, sabe? Pronto, eu compreendo. Mas não gosto de ver o Sainz ficar no lugar continuar. Vamos continuar porque ainda há muitas coisas para falar e já passámos a metade do programa e ainda só falámos de McLaren, Max Verstappen e Ferrari. Mercedes aqui claramente a andar para trás, subiu a temperatura e o carro perdeu competitividade. Para além de terem perdido o Kimi Antonelli na primeira volta, o George Russell ficou a 62 segundos dos McLaren. Isto 2 semanas depois de ter ganho brilhantemente o Grande Prémio do Canadá. E o mais impressionante para mim da corrida do Russell não é tanta falta ou a diferença de ritmo para os McLaren, é nunca ter-se conseguido livrar nem de Lawson, nem de Alonso, nem de Bortoleto, que tiveram sempre no encalço dele toda a corrida. E inclusive o Lawson acaba a 4 segundos e meio e o Alonso acaba a 7 segundos do Russell. E isto apesar do Alonso ter estado em luta com o Bortoleto nas últimas voltas. Mas isto é o mais preocupante do ritmo do Mercedes, é que não tendo ritmo para os da frente, esperava-se que a Mercedes pelo menos conseguisse lidar bem com a vantagem para trás, e nem isso teve aqui no Grande Prémio da Áustria. David? Não, é verdade, foi mesmo se há bocado falámos na derrota da Red Bull, isto também é uma derrota abismal para a Mercedes e é um verdadeiro choque com a realidade. Depois daquela boa prestação do Russell no Canadá, depois voltam à terra e voltamos à mesma situação. E os problemas que lá estavam continuam. E nós, na pré-época, falava-se muito a dizer que os Mercedes eram o segundo melhor carro e isso tudo. E nós comentámos várias vezes, pois, mas aquilo à noite estava fresquinho, as temperaturas estavam baixas. E aqui vemos que os problemas se mantêm. O Russell teve um fim de semana bastante discreto. O Kimi Antonelli, não sei se podemos já falar dessa situação. Qual situação? Já falámos?
fazer a análise do Kimi, Antonelli, já? O que é que há para analisar? Já falámos há bocado. Falhou a travagem, Falhou, exato. Tá Pronto, feito. ele teve um bocado de azar na qualificação porque ele acabou por não conseguir iniciar a segunda tentativa no Q1, se não estou em erro. Teve um bocado de azar. Mas eu queria dizer uma coisa. Eu fiquei impressionado ao ver as imagens dele. Quando estava a sair do cockpit do carro, não sei se vocês repararam, viram on-board, ele tremia. A mão dele tremia. E aquilo que eu quero dizer é que depois dele ter conseguido um pódio no Canadá, esta ia ser uma corrida mais complicada. Chega a uma situação em que tem o chefe de equipa a dizer não, mas se o Max vier para cá também não é só, pode não ser o Russell a sair, ou poderemos ter o Russell e o Max, e depois de andarem sempre a dar confiança ao miúdo e isso tudo, vem e tiram-lhe o chapéu, o tapete completamente debaixo dos pés. E eu acho que isso também foi num fim de semana difícil, em que praticamente todos os rookies tiveram um fim de semana complicado. Mais uma vez, a questão da gestão dos pneus é sempre difícil para os rookies, na adaptação à Fórmula 1. Mas não sei até que ponto é que isso também não poderá ter influenciado a performance do próprio piloto, porque o erro que ele cometeu é de um piloto de GP2. 3 não entram lado a lado para aquela coisa. Apesar de ele estar a tentar evitar o Lawson, eu sei. David, mas estás a falar de uma curva que ao longo dos anos já causou muitos incidentes. E Já. com pilotos que só vão estar por campeonatos do mundo e campeões do mundo e voltas do mundo. E portanto não acho nada de extraordinário. No meio daquela confusão, ele viu uma oportunidade, tentou meter-se por dentro para ganhar algumas posições, falhou o ponto de travagem, bloqueou rodas e acabou, porque não tinha controle sobre o carro. Acho que é perfeitamente normal, e o próprio Max Verstappen disse isso no final, quer dizer, é um incidente que acontece a qualquer um. E naquele momento, se aquilo tinha acontecido umas voltas mais à frente, sem aquele emaranhado todo de carros à volta, ele tinha ido em frente, tinha feito a curva por fora. Sim, é verdade. E seguia toda a gente. Sim. Ali estavam não sei quantos carros estacionados na curva à espera de vez para arrancar na reta, e ele não teve hipótese, apanhou o Max. Sim. Foi o que teve azar. Não acho que seja assim um erro gigante. É bem penalizado. Quer dizer, a penalização é bem penalizado nos pontos da caderneta. Os três lugares para o Grande Prémio seguinte percebo, mas acho exagerado. Mas lá está, isto só confirma que os comissários decidem com base na consequência da ação, não é a ação em si. Exato. Para não dizer que não, que estamos a avaliar ações. Porque se o Max não ter ficado fora, ele não apanhava 3 lugares na grelha em Silverstone. Exato. Mas pode ser que isto também liberte o miúdo de alguma pressão e que em Silverstone esteja mais à vontade, até porque depois disto, se calhar já vai com mais cuidado na primeira volta para evitar certas situações. Mas Vasco, há alguma coisa a dizer sobre a Mercedes? Não, acho que só tenho a minha irritação de hoje mais uma vez com o The Race. Desta vez não é com o senhor habitual, é com o Ben Anderson, que foi o outro senhor deve ter ido de férias. Vasco, eu vou-te dizer uma coisa, desculpa interromper, mas estou a fazer uma coisa. Para bem da tua saúde, deixa de ler o The Race, como toda a gente faz. Não. Mas há coisas que valem a pena. Há coisas que valem a pena. Mas não digas que te irritam, porque isso é um gosto pessoal. Então, é um gosto proibido. É um guilty pleasure, não é? Como dizem os ingleses. Mas repara uma coisa. Está bem, mas há que fazer isto com algum equilíbrio, não é? Pôr o George Russell em quinto lugar nos driver ratings, o Liam Lawson em terceiro, que não discordo dele ter feito uma boa corrida, o Leclerc em quarto, o Alonso em sexto, o Hamilton em sétimo. O Alonso ficou atrás do Russell. Pois sim. Mas o Bortoleto, que fez uma boa corrida, que é um rookie, o piloto do fim de semana, vai. E o piloto do fim de semana ficou em oitavo. Portanto, olha, a única coisa que vos tenho a dizer é que, sobretudo no site de que eu estou a referir, aquela polpa do Jorge Russell está fantástica. Só tenho a dizer uma coisa da Mercedes, é que o que aconteceu ao Antonelli acontece, faz parte do crescimento enquanto piloto, e aprendeu, com certeza foi importante para ele. Em relação ao que estava a dizer, David, é bem-vindo à Fórmula 1.
o que o Toto Wolff lhe está a fazer. É tática, é estratégia, é jogo de xadrez, é silly season e pronto. Agora a Mercedes teve um fim de semana mal porque estava calor e o carro não se adaptou. Pronto, adiante, siga para mim. Mas eu pelo que sei, o contrato do Antonella foi automaticamente estendido até 2028. Ele E cumpriu desde quando é que isso quer dizer que ele os não fica na tinha- objetivos Mercedes? mínimos. Não, E mas o- isso acabou de acontecer, foi automático. Ok. Sim, está bem, mas Ele cumpriu os objetivos. Não, está bem, mas isso dá ter alguma garantia ao contrato miúdo. é uma coisa, estar na equipa e ter um lugarzinho onde sentar Epá, mas o o Toto Wolff traseiro é nisso, diferente. o Toto Wolff nisso é mais polido do que outros chefes de equipa. E, portanto, isso Mas significa que ele, se não tiver lugar na Mercedes, o Toto Wolff vai metê-lo noutra equipa. sem dúvida que sim, mas o que eu estou a dizer, o que eu disse foi, não quer dizer que ele tenha lugar na Mercedes, não estou a dizer que ele não pode ter lugar noutra equipa. Sim, mas isso, Já se demonstrou que ele tem talento. Vamos lá ver. Tanto o Russell como o Antonella têm uma situação em que, se por acaso perdem um lugar na Mercedes, ninguém vai criticar, porque quem vai para lá é o tetracampeão É o Verstappen, mundial em título. como é óbvio. Portanto, não estão a trocá-lo pelo Zequinha que poderá vir a ser, não. Estão a trocá-lo pelo gajo que é E o que ficar, o melhor piloto da e o que ficar vai ter uma vida desgraçada. Sim, é verdade. Portanto, se calhar até vai sair. Exato. Não vale. Mas vamos continuar, porque a seguir veio o Liam Lawson, que fez uma belíssima corrida e acabou em 6º lugar. Aguentou o Fernando Alonso atrás de si toda a corrida, mas também ficámos a saber no final que o Alonso nem queria ultrapassar, só queria estar ali para ter DRS, para melhorar o ritmo de corrida do Aston Martin. Mas Liam Lawson finalmente redimiu-se daquela passagem desastrosa pela Red Bull. Uma boa qualificação, uma boa corrida, o 6º lugar merecido. Será que vamos ver outro Liam Lawson a partir daqui? Vasco? Acho que existem todas as condições para que isso aconteça. O que eu tiro daqui é que nós vimos o Tsunoda no início da temporada a fazer boas corridas com a Racing Bulls, vimos o Adjar já fazer boas corridas, agora vimos o Lawson fazer boas corridas, portanto está de um carro bom, não é? Portanto, muito provavelmente vai voltar a acontecer. E só demonstra que estes saltos quânticos que o Dr. Helmut Marko gosta de dar, de pôr os pilotos antes de tempo na equipa principal, dão asneira. E que muitos pilotos já se queimaram à conta disso. O voltar, eles poderem continuar, por um lado é bom, mas quer dizer, não deixa de continuar ali uma marca. Fico contente que ele tenha feito este resultado. Foi uma corrida com maturidade, com ritmo, e isso é bom de ver. Muito bem. David, queres acrescentar alguma coisa? Se não, falamos de Alonso. Concordo com o que o Vasco disse. Fernando Alonso acaba então em 7º lugar. Toda a corrida no escape do Lawson. Que me levou inclusive a questionar que raio de estratégia que a Aston Martin estava a fazer, mas depois Alonso veio esclarecer no fim então que ele precisava do DRS do Lawson para ter um bom ritmo de corrida, porque sem isso o Aston Martin não tinha ritmo para acabar nos pontos. O Alonso com o Bortoleto deram-nos a melhor parte da corrida. O melhor momento da corrida foi aquele duelo final de 3 ou 4 voltas, com o Bortoleto ao ataque com pneus novos e o Alonso a defender-se como podia, usando tudo para tirar vantagem e inclusive aquela jogada de mestre de travar na zona de DRS para deixar passar na detecção de DRS para deixar passar o Bortoleto, para logo a seguir fazer a tesoura, usar o DRS para recuperar a posição e ir embora. David, tens a dizer sobre o nosso Rei Alonso? Bem, completamente boquiaberto com a corrida dele, com a inteligência dele, e depois é engraçado ver ele a explicar ao Lawson no pós-corrida, e o Lawson muito espantado a olhar para ele, de género, não, mas tu ias-me ultrapassar? Não, eu só queria o teu DRS. E depois ainda achei mais fantástico ele usar o DRS atrás do Norris quando foi dobrado, para aguentar ali mais uns metrozinhos, mas queria estar atrás do Norris para ter que fazer menos uma volta, como ele muito bem explicou. Mais uma grande corrida do Alonso, uma grande estratégia da Aston Martin. A estratégia parece que foi mesmo do Alonso, não foi da Aston Martin. Foi mesmo do Alonso. Foi a pedido dele, sim. Impressionante. Ele pediu para o pararem quando o Lawson parasse, para ter o DRS. Impressionante.
impressionante mesmo, verdadeiramente impressionante. Mas gostei de ver os Aston também este fim de semana. Tenho muita curiosidade para o próximo fim de semana, para a Aston. Não sei porque tenho ali um feeling. Mas o Alonso continua a dar cartas. É a única coisa. É de aproveitar e admirar um piloto destes enquanto lá continuar, porque realmente... Eu sobre a Aston Martin, só acrescentar que eu achei fantástico que a Aston Martin pareça cada vez mais a Mercedes, porque aquilo, quando subiu a temperatura do FP3 para a Q1, o ritmo dos Aston Martin afundou. Sim. Nós vimos a Aston Martin nos treinos livres 1, 3 livres 2, 3 livres 3, super rápido, top 5, carro para top 5, sobe a temperatura para a tarde e o carro desaparece. Exatamente, baixou logo o rendimento, é verdade. E obviamente que isto num circuito em que uma décima faz uma diferença brutal se acabas no top 10 ou fora do top 10, saiu a fava ao Stroll. O Alonso conseguiu aproveitar ali um duplo condar na última tentativa do Q1 para se meter no Q2, e depois acabou por ficar em 11º na qualificação. Vamos ver, porque este era o circuito que a Aston Martin tinha mais receio dos que aí vinham. Estavam mais confiantes para Silverstone, mesmo para Spa e depois para Hungaroring. Este está fora do caminho e conseguiu um 7º lugar. Depois, vamos falar do homem do fim de semana e do colega de equipa, porque os dois tiveram performances absolutamente fantásticas e aqui se calhar sinais de alguma melhoria já do Sauber Audi, do Schaudi, sob a batuta do Binotto, e também já com o chefe de equipa Jonathan Whitley a carburar em pleno, desde que se juntou no dia 1 de Abril. Mas a verdade é que tanto o Bortoleto como o Nico Hülkenberg, duas corridas fabulosas, cada uma ao seu género. O Bortoleto sempre dentro dos pontos, sempre em luta, podia ter facilmente conseguido um 6º lugar, não fosse ter apanhado o Alonso para passar nas últimas voltas, e o Nico Hülkenberg saiu só de último e acabou em 9º lugar. Vasco. É o que tu dizes, isto e isto demonstra um bocadinho, no início da temporada, se nos perguntassem qual é a equipa que vai ficar em último lugar, toda a gente dizia qual era a Alpine ou a Sauber. E é impressionante a evolução que uma equipa tem de um momento para o outro, não é? Eu acho que isso é que é mais frequente hoje em dia ver isso do que se calhar acontecia de antes, não é? E isso é bom de ver. Acho que, sobretudo, cria aqui uma expectativa boa. Eu acho que eles fizeram de propósito quando começaram a dizer que na Audi aquilo está tudo a correr muito mal e que está tudo. Alguma coisa não estava a correr bem para eles terem feito ali algumas mudanças, mas parece que a coisa não está assim tão mal e que pelo menos existe uma estrutura base de trabalho que existe. Acho que, e sobretudo tem uma dupla de pilotos que é muito interessante, porque quer dizer, se o Hülkenberg é um piloto que pontua e que é rápido e que é consistente e tem experiência, o Bortoleto é um miúdo que já se percebeu que vai dar cartas, não é? Neste início de temporada faltava-lhe fazer uma corrida com um resultado bom, não que ele tenha feito mais corridas, acho que teve muito azar em algumas corridas, e por isso fico muito contente, porque acho que isto acho que faz falta à Fórmula 1 voltar a ter um piloto brasileiro e acho que este Bortoleto não vais falar de Senna, pois não? Não vais falar de Senna. Não vou. Mas vou falar de que este piloto brasileiro é um bocadinho diferente dos Barrichellos e dos Massas já não estou para falar dos outros. Não, este tem pinta de caráter. Tem. E se calhar depois de Fittipaldi, de Piquet e de Senna, quem sabe? Estás a ver, falei-te. Pronto. Estás contente? Estás feliz? Já vais dormir melhor hoje? Pronto. Falei do Piquet. Sim, isso fica-te bem. Falar de Deus é sempre importante. David. Tem pinta e tem cabeça. Basta ver aquilo que ele fez na Fórmula 2 a época passada, que tinha uma desvantagem enorme e conseguiu ir trabalhando e recuperando.
e ele pode ter tido algumas corridas mais complicadas já esta época, mas o que é certo é que já 2 corridas estava ali à porta dos pontos. E conseguiu pontuar, teve um fim de semana fantástico, foi o melhor rookie. E o Hülkenberg também foi bastante... foi extremamente interessante porque ele ganhou posições na primeira curva e perdeu-as todas na curva 3 com aquela confusão. E só dizer só mais isto, o Hülkenberg foi o único dos pilotos que partiu de soft que conseguiu pontuar. Todos os outros ficaram pelo caminho. E o Bortoleto, só mais uma coisa, pá, tem aquela coisa que também teve o Leclerc, que também teve o Piastri, que é, pá, ganham a Fórmula 3 e a Fórmula 2, sobretudo a Fórmula 2, em anos consecutivos, sem andarem lá não sei quantos anos a pastar e a ganhar experiência, não sei o quê. Epá, eu acho que isso faz muita diferença e é revelador logo dessa pinta de craque que tem, não é? Muito bem. Então o George Russell fez isso. Para acabar, só lembrar que Esteban Ocon conseguiu meter o Asno em 10º lugar e ir buscar o pontito. Isso significa que neste momento no Campeonato do Mundo de Construtores a McLaren lidera com 417 pontos, a Ferrari em segundo com 210 pontos, Mercedes em terceiro com 209, Red Bull Racing em quarto com 162 pontos, depois a Williams com 55 pontos, a grande derrotada para mim deste fim de semana, e que tem vindo de uns grandes prémios medíocres, diga-se de passagem. A Racing Bulls em sexto já com 36 pontos, a Haas em sétimo com 29 pontos, mais um Aston Martin que está em oitavo com 28, a Kik Sauber em nono lugar com 26 e a Alpine em 10º lugar com 11 pontos. Nos pilotos, o Manuel Gonçalves deve ser a primeira vez que nos está a ver. Está aqui a perguntar se é proibido falar de Senna. O Vasco porque o Vasco depois não se cala. Okay, só fala de Senna esta noite. Como tu temos que meter logo travão, porque senão... Ou do Alonso. Alonso está porque ele é piloto nativo. Piquet quase não digo nada ultimamente. Não em relação ao Campeonato Mundo Pilotos, o Oscar Piastri lidera então com 216 pontos, Lando Norris 201 pontos em segundo lugar, Max Verstappen em terceiro lugar com 155 pontos, seguido de George Russell com 146, Leclerc em quinto lugar com 119 pontos. Já todos pontuaram menos Colapinto e Doohan, portanto só falta o segundo piloto da Alpine pontuar este ano, seja um ou outro. Mas isto também é a prova do equilíbrio que temos no pelotão e da competitividade que estamos a assistir, sobretudo do meio da tabela para baixo. Nós voltamos para a semana com a análise do Grande Prémio do Reino Unido, que correrá em Silverstone. Esta semana vamos ter ainda, vamos falar de NBA, vamos falar de MotoGP e vamos falar de WRC. Saem todos nos próximos dias e ainda temos o Vamos Falar de segunda e quinta-feira. E depois combinamos a semana, como costume, com o Vamos Falar de Wrestling. Portanto, muitas e boas conversas ainda vamos ter esta semana aqui nos canais do Vamos Falar de Fundo. Obrigado a quem nos segue na Bola TV. Já sabem, se quiserem participar em direto, podem vir todas as segundas-feiras às 21h30 Portugal Continental, menos uma hora nos Açores, que é o nosso canal de YouTube, Vamos Falar de Fundo. Ou então seguirem-nos nas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram. Vasco e David, muito obrigado pela companhia, sempre um gosto de falar convosco sobre Fórmula 1. Obrigado a todas e todos aqueles que nos seguiram em direto e participaram neste episódio. E também, já sabem, se quiserem apoiar o podcast, visitem patreon.com/VFF1 e habilitem-se a participar no sorteio do leque técnico que estamos a oferecer do Red Bull, que será sorteado na semana do Grande Prémio da Hungria. Até lá, fiquem bem. Boas corridas, abraço e beijinhos. E até breve.